Por que você, como estudioso, por que gera esse medo? Então, eu acho que é justamente devido à chacota, né? A maioria das pessoas, eu acho que tem vergonha de falar. Por exemplo, nos eventos de ufologia, né, vão, assim, os eventos próprios da revista UFO, né, que eles organizam, vai muita gente. E a gente percebe que até as pessoas que estão, né, no público, na plateia, depois eles procuram, às vezes, os ufólogos, eles não querem, inclusive, dar seus depoimentos, assim, na frente de outras pessoas, porque tem um medo justamente dessa chacota, né? Que é o que a gente percebe, o feeling, né? E outras pessoas não querem realmente se expor, né? Tem medo também, né, do assunto. E, infelizmente, esse caso no Brasil, a questão ufológica, ele é muito levado na chacota. Né? A gente lembra lá do caso Varginha, teve o Cacete Planeta depois. Sim, que verdade. Fez muita piada, né? Fez muita piada. E também eu acredito que seja uma parte também da questão do acobertamento assim, do governo mesmo, para ridicularizar alguns casos que se tornaram de proporção muito grande. Agora, vamos lá. Você já deu a deixa que eu estava esperando agora. Vai, meu filho. Você é um cara que se aprofundou principalmente nessa questão de Varginha, né? Você foi convidado várias vezes para debater sobre esse tema aqui no Brasil, fora do país também, né? Como uma referência. Existem mesmo evidências que dão a entender que isso realmente foi, de certa forma, meio abafado, meio acobertado para evitar, sei lá, um pânico, um surto coletivo. Exatamente, das pessoas aí, para o pessoal não ficasse meio desesperado. E agora? Eles estão aqui, o que faremos? Tal? Como é que é, cara? Sim, o caso Varginha, ele é um caso, assim, impressionante, assim, né? A gente não teria provas evidenciais de que da nave, né? O pedaço da nave ou a criatura. Mas a gente tem depoimentos, muitos depoimentos de militares que se envolveram numa missão no sul de Minas Gerais, né? Inclusive, que colaboraram com os ufólogos da época, que investigavam o caso e tiveram a coragem na época de gravar esses depoimentos em vídeos, fazendo um acordo com esses ufólogos que, se, por exemplo, qualquer coisa que acontecesse com eles ou com a família deles, eles poderiam tornar esse vídeo público. Na época estava o Fantástico, aquela repercussão, né, nacional, e eles justamente resolveram gravar esses depoimentos, colaborar com os ufólogos, devido à pressão que eles estavam tendo lá na Escola de Sargento das Armas, que foi a instituição militar que foi envolvida, né, nesse caso de Varginha. Então, o caso Varginha, ele é um caso muito complexo, né, um quebra-cabeça muito grande. A gente fala que a gente sabe hoje em dia de 35% a 40% de tudo que aconteceu no caso, e a maioria dessas informações é devido aos depoimentos tanto de pessoas civis que se envolveram na época com os fatos e também militares, né? Então esses militares, eles comentam justamente dessa operação, que houve algumas capturas, né, em Varginha, no dia 20 de janeiro de 96, na parte da manhã, houve uma ligação para o Corpo de Bombeiros da população que estava no bairro Jardim Andere, lá em Varginha, reportando um animal estranho numa mata que tem lá em Varginha, né? Sim. E o pessoal começou, inclusive algumas crianças na época começaram a atacar pedra, só que eles não tinham a visão totalmente do que era aquele bicho, né? Então foi acionado o Corpo de Bombeiros se dirigiu para o local, e aí eles foram, porque geralmente quem vai fazer essas questões, né, de captura de animais e peçonhentos e tal, o bombeiro. Então eles pegaram lá toda a questão, né, do equipamento deles e foram lá para essa mata em Varginha. Procuraram, acharam realmente essa criatura, capturaram, e logo eles meio que tentaram abafar, porque naqueles dias tinha uma população muito, assim, do bairro ali, olhando, né? Todo mundo sai de casa pra olhar, né? Pra ficar vendo o que é aquilo, né, e tal. Tá rolando. E eles fizeram, inclusive, segundo uma testemunha civil que estava no momento que a gente conversou o ano passado, ele comenta que a maioria da população começou a descer essa rua sentido essa mata, e o bombeiro, né, ele parou com o caminhão-pipa de uma certa maneira que as pessoas não conseguiam ver do outro lado, a ação né? deles. A ação, e outros bombeiros fizeram tipo um cordão humano para que as pessoas não pudessem passar. E aí ele comenta que ele viu quando um bombeiro que estava no outro lado, assim,
na mata, entregou pro rapaz que estava em cima, o bombeiro que estava em cima, um saco com alguma coisa, uma rede com alguma coisa enrolada, e ele rápido colocou para baixo, assim, né? Teria colocado numa caixa, e dali eles saíram dali da localidade. E logo ali próximo eles se encontraram com o exército, o caminhão do exército que já estava na cidade de Varginha fazendo ali, né, circulando. E aí eles entregaram esse material biológico que a gente fala, né, que foi capturado para o exército. E o exército, na manhã do dia 20 de janeiro, já teria levado para a Escola de Sargento das Armas em Três Corações. O seu morning show.